Estamos ao vivo. Estamos ao vivo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Mais uma live nossa aqui, hoje fazendo aquele papel. André conversando comigo essa semana, o André Nunes. Rubem, o que você acha da situação aí periclitante que nós temos em relação à Caixa Econômica? Falei, olha só, não adianta você dizer que é trabalhista e virar as costas para o trabalhismo. Então, é o seguinte, o espaço aqui é democrático e, principalmente, para trabalhadores e nacionalistas. Sempre aberto. Atualizando vocês, enquanto o André prepara a munição, vejo hoje também, nessa entrevista do Lula, acho que foi para o Diário do Anos do Mundo, tá? O DCM, né? Com aquela verve, com aquela história, aquela pataguada de que o PT foi derrubado do governo porque não aceitou as reformas. Que reformas, caro Lula? Que reformas? Há o maior contingenciamento da história do Brasil, atualizado mais de 300 bilhões que o Joaquim Levy, do terceiro escalão do Bradesco, empurrou no lombo do brasileiro, para não falar que não foi no lombo, foi um pouco mais abaixo, no orifício corrugado, e que a Dilma foi tirada, uma mulher honrada, foi tirada do governo por causa disso. Então, eu vou fazer uma pergunta para o mestre Lula. Se foi tão fácil tirar o PT do governo, por que eu mesmo estaria incomodando tanto? Eu pergunto, o que mudou? Como não mudou nada no Brasil, as estruturas continuam as mesmas, os bandidos continuam os mesmos, posso afirmar que se o Lula for mudar alguma coisa, vai tomar um pé na bunda também e pronto, e vai descer a rampa do Planalto como a Dilma desceu. Executivo frouxo, governo covarde, que só sabe tomar medidas contra o povo, vai cair do mesmo jeito. O que o Lula tem para mostrar diferente? Ele já disse que obedece à lei, que lei é para ser cumprida, que ordens são para ser obedecidas. Se Dilma foi tão vítima assim, o que vai evitar dessas pessoas tomarem o poder de novo? Conversa mole para boi dormir, não? Meu amigo Odorico Paraguaçu. Eu gostei também da resposta do Odorico, que o Odorico, querendo voltar para presidente, quando perguntaram a ele se ele abriria a mão da presidência, ele, no melhor estilo prefeito do interior, farinha pouca, meu pirão primeiro, mostrou o projeto dele, que o projeto dele é Brasília, não é Brasil. Inclusive, eu ouso dizer que se a Caixa Econômica está passando pelo terremoto que passa agora, foi porque Lula veio a público alto e bom tom, alto e bom som, para ser bem ouvido em português claro, cristalino, dizer que a Caixa faz parte do seu inventário de empresas a serem privatizadas, provavelmente com outro nome, porque a nossa New Left sabe muito bem inventar nomes. Concessões, parcerias, e tudo dá na mesma coisa. Privatização. Entregar o que é do povo para meia dúzia se aproveitar daquilo. Encherem as burras de dinheiro, provocarem desemprego. É a continuação do plano do Paulo Guedes. Afinal de contas, o que difere Paulo Guedes de Joaquim Levy e de Meirelles? Meirelles, que, para quem não sabe, foi eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás e nunca assumiu o cargo, foi ser o czar da economia do Lula, que imediatamente escreveu uma carta aos brasileiros, aos banqueiros brasileiros, e disse que ficassem tranquilos, que ele não ia mexer com nenhum dos roubos que eles cometeram e nenhum dos furtos que eles cometeram no governo FHC. E para mostrar que ele estava falando a verdade, a hombridade ele tem, pelo menos com quem o contrata, imediatamente ele aprovou a EC 040/2003, que a gente tem que repetir sempre, a emenda constitucional 040/93, que simplesmente acaba com o artigo 192 da Constituição Federal, que versava sobre o teto de juros do Brasil de 12% ao ano. E o Lula
através da emenda constitucional 040/2003, caça isso. Já estamos na emenda 186, eu acho, 190, já tem outras para o negócio, mostrando que a Constituição brasileira tem que ser impressa num papel bem fino, que é para não machucar a hora que você limpar alguma coisa com ela. Não serve para nada, serve apenas como negociado. Afinal de contas, mexer na Constituição precisa de 2/3, precisa de aprovação na ratalhada baixa, na ratalhada alta, Câmara Baixa, Câmara Alta, tudo isso aí, tudo bem, tudo legal, tudo tranquilo. E assim caminha a humanidade. Poderia falar muito mais, mas a única coisa que eu vou falar no momento é agradecer a Clécia PR, chegando junto aí, ajudando a gente no Superchat. Muito obrigado. E eu vou passar a bola para o André. André, você sabe o que falar, André. Eu não preciso. Enquanto isso, eu vou mendigar aqui uns likes. Por favor, gente, estou passando a canequinha aqui, jogue um like na caneca, enquanto o André vai fazer uma explanação sobre a situação trágica que se encontra não só a Caixa Econômica, mas o Brasil. Mas, em especial, ele vem falar sobre a Caixa. A Caixa, que não é só um banco, é uma fomentadora de investimento, é uma empresa que não tem ações na Bolsa e que não tem IPO, nunca lançou, e que é responsável pela sustentação de vários programas sociais no Brasil. André, o microfone é seu, o espaço é seu, a casa é sua. Boa noite, Rubem. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Agradecer ao Rubem Gonzalez por mais essa oportunidade. Vou me apresentar rapidamente aí, porque pode ter muita gente do canal aí do Rubem que ainda não me conhece. Eu sou André Nunes, sou graduado em Ciências Contábeis pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou bancário, atualmente cursando a pós-graduação de Ciências Políticas. Eu mantenho aqui no YouTube um canal chamado André Nunes, o canal do General. Quem ainda não está lá, se quiser, se inscreve, ativa o sininho para ajudar a gente. Quem quiser seguir a página lá no Facebook também, André Nunes, que tem uns 40 mil seguidores lá, mas é muito pouco. A gente precisa de mais gente acompanhando aí nossas posições. Meus amigos sempre falam que eu esqueço de me apresentar e pedir isso, então hoje eu estou pedindo aí aqui no canal do Rubem para o pessoal também seguir lá, se puder. O Rubem é um dos únicos que abre espaço para os descamisados, sempre falo isso para ele. E eu acho que todo mundo aí, se tem alguém que não se inscreveu no canal do Rubem, tem que se inscrever. Eu já percebi que é um canal que vem enfrentando um boicote aí dos algoritmos, né? Mas nós vamos continuar nesse esforço de divulgar também o trabalho do Rubem Gonzalez. Eu vim aqui, Rubem, para falar da Caixa Econômica Federal, que é um tema que eu me sinto muito à vontade para falar, mas essa semana ela foi tão desgraçada que não tem como eu não citar aqui rapidamente o caso da Infraero, tá? A Infraero está sendo liquidada, completamente liquidada. Essa semana anunciaram a privatização, eles chamam de concessão, mas é a privatização, porque isso vai ser a liquidação final da Infraero. De 22 aeroportos, o governo anunciou que arrecadou 3,3 bilhões de reais. Eles queriam 6, arrecadaram a metade. Né? Foram 22 aeroportos concedidos e a tragédia disso aí se apresenta nos números. Isso não começou hoje. Começou assim que esse governo assumiu. Em 2019, o senhor Paulo Guedes privatizou também outra dezena de aeroportos. O Bloco Nordeste tinha 12 aeroportos. Desses 22 agora, que foram privatizados, se vocês fizerem a conta, vão ver que dá uma média de 150 milhões por aeroporto. Isso aí, para quem conhece faturamento de aeroporto, vai saber que é uma mixórdia, tá? 150 milhões não é nada, uma mixórdia para se liquidar um aeroporto por 30, 40 anos. Né? E no leilão anterior, o Bloco Nordeste tinha 12 aeroportos, dentre eles o aeroporto de Recife, um dos mais lucrativos do país, que foi entregue, né, 2 bilhões, aí, se você dividir por 12, vai dar 170 milhões. Só o aeroporto de Recife lucrava, em média, 130 milhões por ano. Então, concede aeroportos aí por 30, 40 anos, por equivalente a um ano, praticamente, por exemplo, do aeroporto de Recife, do faturamento do aeroporto de Recife, que era um dos mais lucrativos do Brasil. Isso entregando para a estatal de aeroportos, a AENA, estatal espanhola de aeroportos. Estamos entregando nossa soberania dos aeroportos, controle dos aeroportos, para estatais de outros países, para o governo espanhol, por exemplo. O aeroporto de Vitória, do Espírito Santo, levou 16 anos para ser construído.
Ou seja, uma soma incalculável de capital humano foi gasto nisso. Foram gastos também no capital financeiro 560 milhões de reais. E o governo privatizou, naquele bloco, o aeroporto de Vitória e mais alguns, por apenas 470 milhões. Então, não paga nem a construção do aeroporto. O nome disso é pirataria. São corsários, atacadistas, o senhor Paulo Guedes e o seu chefe Jair Bolsonaro. Tá? Então, eu não poderia deixar de denunciar aqui o que estão fazendo contra a Infraero. Tá? Estão liquidando a Infraero, liquidando também a nossa soberania no controle dos aeroportos. E a tragédia disso aí está aí nos números que eu apresentei. Rubem, olha, nesse momento que pretendem destruir as empresas nacionais, sejam elas estatais ou não, vocês observem aí o caso da Embraer, que quase foi para o saco, mesmo sendo privada, quase foi entregue de bandeja para a estadunidense Boeing. Nós precisamos da ajuda de todos os políticos comprometidos com a realização de um Brasil para todos. Então, amanhã, por exemplo, vem aqui no seu canal, vai ter uma live aqui com o ex-senador Roberto Requião, e eu gostaria muito, Rubem, que ele estivesse nos ouvindo aqui. Mas amanhã, de repente, você também poderia pedir para ele uma atenção especial para o que pretendem fazer contra a Caixa Econômica Federal. Hoje, nós vamos falar da importância da Caixa. Mas precisamos formar também novos quadros comprometidos com o nacionalismo. É muito importante que figuras como o Requião passem a nos dar um pouquinho mais de voz, de atenção, e essa live de amanhã com ele aqui no seu canal pode ser um ponto de partida para isso. Então, deixo aqui essa lembrança, essa solicitação, porque os liberais, eles formam os quadros deles, como Tabata Amaral, Kim Catacotinho, Mamãe Caguei, Felipe Rigoni, estão aí à esquerda e à direita, tomando conta do Congresso para trabalhar contra o Brasil e contra os trabalhadores. Enquanto nós ficamos aqui acuados na defensiva. Então, é muito importante que novos quadros comecem a aparecer e, por isso, é muito importante a ajuda de figuras como o Requião, como o Aldo Rebelo, e essa live aqui no Rubem amanhã realmente vai ser sensacional. Posso continuar, Rubem? Bom, vamos continuar, que eu acho que o Rubem está preocupado ali, está vendo pode o tema aí. Pode continuar, eu só estava lendo os comentários, pode continuar, vou pegar só uma água. Beleza. Pode continuar, a tribuna é sua. Então, olha só, Rubem, essas 2 últimas semanas foram muito infelizes para os que acreditam no Brasil e querem voltar a acreditar no desenvolvimento da nossa nação. Primeiro, por uma fala do Lula, o Rubem comentou aqui na semana passada, eu já vou comentar aqui também essa fala do ex-presidente Lula, mas eu vou começar pelo final da história. Essa semana, a Caixa Econômica anunciou que a Caixa Seguradora, que é uma subsidiária integral da Caixa, está entregando por 20 anos para a seguradora francesa CNP a exclusividade dos consórcios, do produto consórcio. E para a seguradora privada Icatu, estão entregando o produto das capitalizações. Olha, e qual é a contrapartida para entregar isso por 20 anos? A direção anunciou que estão arrecadando aí 250 e 180 milhões, respectivamente. Isso aí dá ao todo 430 milhões. Para quem conhece o lucro dos bancos, sabe que isso não passa de uma ninharia. A cada trimestre, os bancos têm lucros bilionários. A cada trimestre, a 3 meses, os lucros são bilionários, inclusive da Caixa Econômica Federal. Então, anunciam essa mixórdia como se fosse algo sensacional, entregam nossas operações lucrativas, o que vai nos prejudicar no longo prazo, e os funcionários da Caixa é que continuam tendo que comercializar esses produtos. Porém, agora não para fortalecer a empresa, e sim para encher o bolso da iniciativa privada e do capital internacional. É negócio da China para essas seguradoras privadas, que levam essa concessão por 20 anos. É pirataria descarada. Botaram a raposa para tomar conta do galinheiro, Rubem Gonzalez. E ainda teve um cara de pau, que eu não vou aqui citar o nome para não ser indelicado e antiprofissional, mas teve um cara de pau que disse que nós, bancários, deveríamos assistir o filme O Lobo de Wall Street. Vocês imaginem alguém recomendar para trabalhadores, pais e mães de famílias, assistirem um filme sobre um malandro
Um 71 viciado, alcoólatra, que enganou um monte de otário para se dar bem. Esse é o ponto que nós chegamos. É isso que estão nos sugerindo. Imagine vocês, um trabalhador, escutar, ser recomendado a assistir uma porcaria dessa. É uma inversão completa de valores. Agora eu queria voltar aqui à semana passada. Né? O senhor ex-presidente Lula afirmou recentemente, numa entrevista concedida lá ao tal do Reinaldo Azevedo, que não via problema nenhum em transformar empresas estatais, como a Caixa Econômica Federal, o Rubens já falou aqui que é de capital fechado, ou seja, pertence ao Estado. Se pertence ao Estado, pertence ao povo brasileiro, né? Hoje completamente controlado, totalmente controlado pelo Estado. E o Lula disse que, na opinião dele, não havia problema nenhum em abrir o capital da Caixa, transformar a empresa de economia mista. Isso foi o que o senhor Lula falou ao vivo, não sou eu que estou falando, não. Antes que os petistas aí entrem em desespero, foi ele que falou, tá? E essa declaração infeliz, ela precisa ser rebatida. A população merece ser informada. Às vezes, nós mesmos aqui, do campo nacionalista, não conhecemos a fundo a importância de certas estatais. Então, a população merece ser informada da importância da Caixa Econômica Federal 100% pública e da sua função social. E o Lula prestou um grande desserviço à sociedade ao declarar que para ele não haveria problema em abrir o capital da Caixa. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho por que essa declaração do Lula ela é tão desgraçada. Tá? No primeiro ano do governo desse mentecapto, chamado Jair Bolsonaro, a dívida pública federal subiu 9,5%. Em 2019 chegou aí a casa passou de 4 trilhões. Esse é um dos grandes motivos do lobby para privatizar e saquear empresas estatais. É para continuar pagando juros a banqueiro, ou seja, remunerar o capital especulativo. E o Lula, desgraçadamente, no seu afã por conciliar com liberais, e na cabeça dele, talvez isso faça ele ter mais legitimidade, não sei o que se passa na cabeça dele, ele endossa esse lobby, né, nesse afã por conciliar com os liberais. Em 2019, para quem não sabe, a Caixa Econômica aportou no Tesouro mais de 11 bilhões de reais. Em um único ano, devolveu quase 30% do que havia recebido do governo federal em 10 anos. Isso aí demonstra que a Caixa Econômica tem todas as condições de contribuir para a sanidade financeira do país. Vou fazer aqui um breve comentário, por quê? Os mais céticos podem querer refutar dizendo que a Caixa recebeu 40 bilhões do Tesouro na última década. Primeiro, que isso é completamente normal, porque o capital das empresas públicas é integralizado pelo Tesouro Nacional. No entanto, a gente tem que recordar que, naquele momento, a função não era capitalizar o banco, pois não havia necessidade, tendo em vista que, ano após ano, a Caixa vem melhorando seus resultados, incrementando seu lucro. Esses recursos foram disponibilizados com a intenção de impulsionar a concessão de crédito em um período até certo ponto expansionista aí dos governos do PT e, assim, cooperar com a recuperação do crescimento econômico. Então, não haveria problema nenhum em retornar recursos para o Tesouro, para que o Estado pudesse alocar em diversos setores. Mas isso caso o Brasil tivesse um governo comprometido com o desenvolvimento da nação. Infelizmente, essa não é a realidade atual. Os bilhões que a gerência de plantão aí retira das estatais, seja através de aportes no Tesouro ou de privatizações, vão ser sugados para o pagamento da dívida pública, prejudicando a capacidade de investimento. Mas, se eu não me engano, a dívida pública esse ano já ultrapassa 6 trilhões de reais. Esse é o verdadeiro motivo dessa sanha privatista. Então, o senhor Lula, ao invés de estar falando aí em abertura de capital da Caixa, deveria estar esclarecendo a população sobre a importância de um banco social 100% público. E é isso que nós vamos tentar expor aqui no canal do Rubem Gonzalez hoje. Posso continuar, Rubem? Devo poder. Então, uma das melhores maneiras de explicar a importância da Caixa Econômica Federal, eu creio sendo começando pelo Fundo de Garantia. Todo mundo que já trabalhou de carteira assinada já teve lá seus depósitos de fundo de garantia, apesar de que muito empresário, que chamam de empresário, chamam de empreendedor, essa gíria
inventada aí, quando eu fui para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, só se falava nisso, empreendedor. Isso é nome bonitinho para enganar a população. Um monte deles nem deposita o fundo de garantia dos pobres coitados que ganham 1, 2 salários mínimos. Isso é um bando de parasita que quer mais escravizar a população. Empreendedor é o cacete. Isso é uma maneira que inventaram para chamar esses caras aí, empreendedor. Empreendedor é o caceta. Mas vamos lá. O fundo de garantia é uma das melhores maneiras da gente explicar a importância da Caixa Econômica Federal. Felizmente, a população em geral não conhece a importância do FGTS. Por isso, é nosso dever informar a relevância da gestão pública do fundo de garantia. O fundo de garantia representa hoje investimentos em programas e obras sociais de grande envergadura do governo federal, saneamento, infraestrutura. É o FGTS que permite o financiamento desses projetos. Somente no ano de 2018, e eu vou citar aqui dados de pouco antes da pandemia, porque talvez os dados durante a pandemia não vão condizer com a realidade histórica, né? Então, somente em 2018, foram disponibilizados pelo FGTS quase 60 bilhões em financiamento para habitação e mais 2 bilhões em saneamento e infraestrutura. De todas as cidades do Brasil, 98% até 2018 já tinham sido beneficiadas com alguma verba do fundo. Então, quase o Brasil inteiro. O Fundo de Garantia possui recursos aí na casa dos 500 bilhões de reais. Até 2018 era isso. Não sei o quanto agora, depois de tanta campanha contra o Fundo de Garantia aí. É saque emergencial, é saque o cacete a quatro, que de repente aquece a economia naquele momento, mas lá no futuro vai ter suas consequências, né? Então, o FGTS é 12 vezes maior, 12 vezes superior ao maior fundo de renda fixa do país, só para se ter uma noção da importância do Fundo de Garantia. Esses investimentos bilionários através do Fundo de Garantia aquecem a economia, gerando emprego e, consequentemente, renda, fomentando, inclusive, a iniciativa privada. É isso que esses imbecis não sabem. Se você pegar o cálculo do PIB, tem lá o G. O que é o G? É gasto público. Como é que vai ter crescimento sem gasto público? Nem matemática esses bostas liberais sabem. Matemática básica, economia básica. São investimentos inalcançáveis para a iniciativa privada. E até indesejáveis, porque são de longo prazo. Iniciativa privada não quer investir no longo prazo. Por isso que é o Estado que tem que entrar, né? E é o Estado chegando onde a iniciativa privada não pode ou não quer investir, né? Não é a troco de nada que o governo Bolsonaro deseja quebrar o monopólio da Caixa na gestão do Fundo de Garantia. Imagine, 500 bilhões, né, que o fundo tem, a verdadeira motivação é colocar esses recursos à disposição de instituições financeiras privadas, quiçá a serviço da dívida. E caso isso venha a ocorrer, os futuros governos vão perder grande capacidade de investimento público, né? Ou seja, estagnação econômica. Eu falei da quantia que foi colocada pelo fundo para financiar a habitação, e a habitação popular também é uma das formas da gente esclarecer para a população a importância da Caixa Econômica Federal, porque a Caixa lidera com folga, tá? Com folga aí o crédito imobiliário no país. Se não me engano, são cerca de 60% do mercado que a Caixa domina de crédito imobiliário, com uma carteira que chega a quase 480 bilhões de reais, isso pelo menos até 2019, né? A Caixa não lidera esse segmento por uma estratégia especial, porque é o banco que quer dominar o crédito imobiliário, não. E sim porque os bancos privados... Diga. Esclareça aí que 60% é do montante geral. Do montante geral, claro. Do montante geral. Das faixas Isso. populares deve chegar a 90%. Sim, do montante geral. Esses 480 bilhões aí são do montante geral. Na habitação popular, como o Rubem falou, obrigado, Rubem, por me lembrar disso, claro que a Caixa vai além, porque nenhum banco, eu ia até falar disso, nenhum banco quer financiar habitação popular. Eu vou falar por quê. Porque o banco privado, ele trabalha com a lógica do lucro exorbitante em curto prazo, com um spread bancário muito alto. E isso é exatamente o oposto de um financiamento habitacional. Geralmente não é interesse da banca privada financiar um imóvel a perder de vista para um cliente em 30, 35 anos, com uma taxa de juros anual muito modesta, quando comparada com outras operações de crédito.
Então, é por isso que a Caixa Econômica Federal é importantíssima para garantir o financiamento da casa própria da nossa população, Rubem. Olha, além de tudo isso que eu falei, em uma live com o Felipe Quintas, eu fui recebido uma vez no canal dele, e o assunto era a importância dos bancos públicos. A gente falou bastante da Caixa, mas falamos também um pouquinho do BNDES e do Banco do Brasil, que naquele momento eu estava estudando algumas coisas sobre o Banco do Brasil, e eu falei para ele um dado que o próprio Felipe Quintas me falou que não conhecia, que era sobre o repasse das loterias da Caixa Econômica para a área social. Isso vai do esporte até a previdência social, tá? Abrange várias áreas. Claro que não tem tempo aqui para eu me debruçar em tudo que a loteria coloca, mas se vocês quiserem pesquisar, está no site da Caixa Econômica, é só ir lá na parte de loterias e tem ali discricionado todo ano aonde a loteria aporta os recursos. É muito importante a gente saber. É por isso, com esses números, esses dados, que a gente pode defender um banco social como a Caixa Econômica. Em 2018, foram quase 8 bilhões repassados pela Caixa através das loterias para os setores sociais. Somente para a Seguridade Social, nós contribuímos com quase 3 bilhões, ou seja, a Caixa Econômica Federal contribui até mesmo para a Previdência Social, que está incluída aí dentro do setor de seguridade. A Previdência Social que foi tão devassada aí naquela contra-reforma, daquela sacanagem do governo Temer. Então, a Caixa Econômica, até na Previdência, que foi tão questionada, a Caixa Econômica ajuda através da loteria. Uma das maiores demandas da população brasileira é segurança pública. Tá? 2019, foram destinados pela loteria, eu até anotei aqui, porque esse dado realmente eu não tinha, mas no site estava lá. Em 2019, foram destinados para o Fundo Nacional de Segurança Pública mais de R$1,5 bilhão através da loteria. No mesmo ano, 2019, também houve uma grande contribuição para o Tesouro Nacional, mais de R$1,3 bilhão de imposto de renda sobre prêmios pagos, né, que vai para o Tesouro. Aquele cidadão que tem lá um prêmio considerável, ele paga imposto de renda sobre aquilo. E não está errado, não, porque nenhuma sociedade sobrevive sem impostos. Isso contribui com o Tesouro Nacional. Se tivéssemos um governo comprometido com o desenvolvimento, poderíamos estar nadando de braçada aí com as nossas estatais, com a nossa arrecadação, com a arrecadação sobre os impostos, mas não. O que nós temos aí é um governo a serviço de pagar a dívida impagável. Mas isso aí não é desse governo, isso aí também foi repetido em governos anteriores. Né? Então, essa conversa fiada de que imposto é roubo, de que não tem que ter imposto, isso é conversa fiada. O que tem no Brasil é que o imposto, o pobre paga muito imposto porque é imposto sobre o consumo. Agora, eu já comentei lá também no Felipe Quintas, tenho vídeo sobre isso no meu canal, sobre a questão da tributação. A tributação aqui não tem tributação sobre lucros e dividendos, que é o que permite a um banqueiro do Itaú, meia dúzia de famílias, receberem bilhões de reais a cada distribuição de lucros e dividendos e não contribuírem com nada de imposto. Não há imposto sobre lucros e dividendos no Brasil, não há imposto sobre bens de luxo, não é mesmo? Não há um controle sobre a evasão de divisas. Então, é por isso que dizem que o imposto é muito alto. É alto porque a classe média é o pobre que tem que pagar. Para o rico barão no Brasil não paga imposto. Isso tem que ser dito, tem que ser debatido, tem que ser estudado. A questão da tributação também tem que ser estudada, porque esses canalhas vão querer nos impor daqui a pouco uma reforma tributária que não vai mudar nada. Se mudar, vai mudar para pior. Bom, enfim, mas em uma próxima oportunidade a gente pode debater melhor essa questão dos impostos, que isso aí já é outro assunto. Trazer aqui para a atualidade, Rubem, agora durante a pandemia, muita gente não sabe, tem certeza, esses dados são pouco divulgados, infelizmente. Em 2020, aí já durante a pandemia, o caos instaurado, a Caixa Econômica concedeu mais de 50 bilhões em crédito para micro e pequenas empresas, a fim de contribuir para evitar com uma catástrofe econômica no Brasil. Foram mais ou cerca de 300 mil empresas em todo o Brasil beneficiadas com essas linhas de crédito do banco. Né? O governo lançou um programa chamado Pronamp. Banco privado não quer, tá? Não quer entrar nessa, porque a taxa de juros era subsidiada para pequenas empresas. Eu não tenho aqui de cabeça quanto era a taxa, mas era muito baixa. Né?
Então, o banco privado não quer entrar nessa, mas a Caixa Econômica foi lá e botou 50 bilhões, injetou 50 bilhões na economia no meio de uma pandemia e de uma crise econômica. Essa é a importância do banco público, que esses imbecis chamados empreendedores não querem empreender, não querem saber e querem privatizar o banco, que às vezes está aí financiando a eles mesmos, fomentando até mesmo a iniciativa privada. Então, alguns têm esperança numa burguesia brasileira, numa elite brasileira. Que burguesia brasileira, rapaz? O que nós temos aí são apátridas. Pouca gente sabe, mas muitos hospitais não se manteriam sem o financiamento a baixo custo oferecido pela Caixa Econômica Federal. A Caixa possui uma linha de crédito destinada a entidades conveniadas ao SUS. É o programa Caixa Hospitais. Ninguém sabe disso. Nem eu sabia até pouco tempo atrás. Isso aí é escondido. Atualmente, cerca de 290 entidades são atendidas aí pela Caixa nesse programa, Caixa Hospitais, nessa modalidade de crédito. A carteira da operação é mais de 3 bilhões e 400 milhões. Em 2021, já agora em março, tá? As taxas para as santas casas, hospitais filantrópicos, que são os mais vulneráveis, foram reduzidas em 42%. Isso não é pouca coisa para um banco abrir mão. Isso abre mão porque o banco é público e é o banco social do Estado brasileiro. Se não fosse assim, não poderia fazer. Reduzir em 42% as taxas que estavam sendo praticadas de linhas de crédito que já tinham sido acordadas. E para as novas linhas de crédito, foram oferecidas a possibilidade de pausar em até 180 dias os pagamentos para as operações já contratadas anteriormente. Então, Rubem, eu já falei demais aqui, vou para uma conclusão e depois, se a gente quiser continuar comentando, o pessoal deve estar comentando aí no chat, eu não estou podendo acompanhar. Mas olha só, qual é a conclusão disso tudo aí que a gente pode chegar para fazer uma conclusão breve? O seu Lula, ao invés de falar de abrir o capital da Caixa Econômica Federal, devia, como eu já falei aqui, estar esclarecendo a população sobre a importância do banco estatal e da sua função social. E fico eu aqui, que não sou ninguém, sou um mero bancário, tendo que explicar o que esse infeliz devia estar explicando. Esse e outros politicões, tá? Esse e outros, não é só o Lula, não. Mas aí estamos falando do Lula por causa da declaração desgraçada que ele deu na semana passada. O pessoal aí tem que entender o seguinte: caso isso tudo seja privatizado, ou tenha seu capital aberto, não interessa se vai ser meio privatizado ou completamente privatizado. A partir do momento que tem o capital aberto, vai começar a trabalhar para os acionistas, para a remuneração de acionistas, e não para o povo brasileiro. Então, Lula, abrir capital é o caceta, entendeu? Se tudo que eu falei aqui não vale nada, tudo bem, fecha as portas do país e vamos embora. Então, voltando aqui à conclusão, se tudo isso for privatizado, ou tem seu capital aberto, a favor do rentismo, da especulação, os recursos vão ser sugados para as instituições privadas, beneficiando os grandes rentistas, detentores das futuras ações aí oriundas de uma possível abertura de capital. A população brasileira vai ficar ainda mais desamparada. O caos e a anarquia liberal vão reinar de vez sobre o Brasil, destruindo os últimos resquícios de tecido social do nosso país. Rubem Gonzalez, é por aí. Realmente, André, a figura, eu aqui não faço assim, campanha para ninguém, e eu chego à conclusão que o Brasil está precisando cortar uma perna. E as pessoas podem me perguntar: por que cortar uma perna, Rubem? Poxa, não tem tratamento? Tinha. Era uma verruguinha. Era uma coisa muito pequena, era uma coisa diminuta. E de um tempo para o outro, a única coisa que você abre a televisão e vê são analistas econômicos. Esse economista é de Harvard, esse daqui é de Oxford, esse daqui é de Colômbia, esse economista da puta que lhe pariu. Desculpe o uso da boa palavra. E nós viramos um economês. Tudo é em torno do capital. Eu ontem fiz no Geoforça um vídeo geopolítico falando da África e usei como exemplo Botsuana.
e explicando como um país, inclusive o filme dele está na Netflix. Tá? O Reino Unido é um filme nigeriano sobre o Seretse Sikama. Seretse Sikama foi o primeiro-ministro que deu a liberdade, emancipou Botsuana do reino da coroa inglesa e herdou de cara o segundo país mais pobre do mundo, em 1966. Eu estou repetindo aqui porque é ênfase. Eu ando meio apaixonado pela África, ao contrário dos Mama África, dos vagabundos, mulatos brasileiros e mestiços que tentam mamar nas tetas e criar uma divisão entre as pessoas. O Seretse Sikama pega um país quase do tamanho da Espanha, na Europa, um país de quase 500 mil quilômetros quadrados. O país tinha 10 quilômetros de rodovias, tinha 22 pessoas com nível superior e 100 pessoas com nível médio. O resto eram analfabetos. E esse cara ainda tinha uma particularidade. Ele tinha sido perseguido porque ele era casado com uma branca, ele tinha uma cidadania inglesa, e ele era casado com a Ruth Williams, e ele não desfez o casamento porque a família dele, tribal, queria que ele rompesse o casamento, e ele não rompeu, bateu tudo. Em 65, ele é eleito primeiro-ministro. Em 66, ele herda esse país. E hoje a Botsuana, que é um país que você nunca ouviu falar, ou a maioria nunca ouviu falar, ela simplesmente calcou. Aí tem gente que fala assim, está vendo, eles fizeram um governo liberal. Mentira, eles fizeram um governo nacionalista. Seretse Sikama fez um governo nacionalista. Governo liberal não dá escola de graça para o povo, não dá saúde de graça para o povo. Ele pegou as minas de hoje, Botsuana é o maior produtor de diamantes do mundo. Produz outros minerais, como cobre, e tem uma produção que era uma produção tribal de carne, que hoje a pecuária é de excelência e é vendido para a Europa por um preço superior à carne brasileira. Hoje, Botsuana tem um IDH maior que o brasileiro, o nível de corrupção dela está anos-luz à frente do Brasil, é superior ao da Itália, da China e do México e de outros países. Isso daí, inclusive a Coreia do Sul. Isso daí é o nível de corrupção. O índice de violência é 15 vezes menor que o brasileiro. Estamos falando de um país que não é governado por economistas. O Brasil, inclusive, é um caso à parte. Falamos da violência no Brasil. O massacre que é feito no Brasil. Quando você ouve falar em África, você faz o sinal da cruz porque você acha que feras andam nas ruas, tá? E as pessoas andam com flechas e arcos. E não é nada disso. E a maioria dos países africanos, 80% deles, ou 90% pelo menos, tem índice de homicídio menores que do Brasil. E pelo menos 90% desses países são extremamente mais pobres que o Brasil, jogando por terra a história da violência aliada à pobreza. A violência aliada à pobreza é de um país insensível, país que paga fortunas, que mantém vereadores, Câmara de Vereadores, prefeitos, secretariados, nababos públicos, narcotráfico violento, solto, em que simplesmente partidos políticos se colocam publicamente a favor dos bandidos, que hoje o Lula, ao vivo no DCM, Lula dá resposta a Ciro e FHC pela sugestão de que ele poderia ser vice e lançar alguém em presidente. Não peçam para eu me matar. Quem quiser que eu passe o bastão, que corra mais do que eu. Ou seja, foda-se o futuro do Brasil e brasileiros. O importante para mim é ter o segundo maior partido de esquerda do mundo, é ter a maior bancada no Congresso, corta a criança no meio que eu quero a minha parte. Viu, Rei Salomão? Corta porque o Lula quer a parte dele. Porque a briga é por Brasília, não é pelo Brasil. Ninguém está lutando por nada. Por isso que o Lula já veio a público rapidamente avisar, com meias palavras, meias verdades. Toda meia verdade é uma meia mentira. E o Lula sabe muito bem usá-las. Ele não explica por que é que, se a Dilma caiu, por que é que ele vai ficar. Se nada mudou nesse país. Tá? Se nada mudou nesse país, por que é que o Lula vai ficar? E por que é que a Dilma caiu?
Hoje, por exemplo, na limpa da roubalheira, o governo entregou a FIOL, que é a ferrovia lá no Nordeste, esqueço o nome dela agora, FIOL, tá? E entregou um trecho que o governo investiu 7 bilhões por 32 milhões. Não, você não ouviu errado. O governo gastou 7 bilhões e entregou a iniciativa privada por 32 milhões. Tá? A parte que foi do meu dinheiro, do seu, de todo mundo, para a iniciativa privada. Quem ganhou foi a Bamin, Bahia Mineração. Arrematou nessa quinta-feira a concessão de um trecho, o primeiro trecho da FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste. A empresa foi a única a apresentar lance no certame, tudo acertado por fora. Provavelmente, é óbvio que o BTG Pactual está por trás, porque a nova modalidade do nosso amigo Paulo Guedes é representar o governo de um lado de cada balcão para vender e do outro lado está para receber. Ele doa de um lado e pega a doação do outro. E assim o Brasil caminha para tomar o posto da África como o líder do continente mais explorado do mundo. A América do Sul é um continente e nós vamos passar para a exploração plena, porque a África abriu os olhos. Depois do grande massacre de Ruanda em 95, 94, Muammar Gaddafi, que foi morto principalmente por isso, não só pelos seus problemas com a Líbia, o assalto à Líbia, porque ele botou o continente africano contra a Europa e contra os Estados Unidos. E foi depois do massacre de Ruanda, onde os Hutus mataram 800 mil a 1 milhão de pessoas em apenas 100 dias. Foi um massacre que não teve boinas verdes, não teve capacetes azuis, não teve mídia, não teve OTAN, não teve ninguém. Ninguém foi lá defender o mundo livre. Porque mundo livre para negro pobre do interior da África subsaariana não vale nada. E países africanos que foram lá e tomaram conta da situação de Ruanda, e Ruanda hoje renasce das cinzas. Ruanda hoje é um país com baixíssimo índice de criminalidade, 12 vezes menor que o Brasil. E você, brasileiro, acha que está morando no paraíso. Ruanda hoje tenta se transformar na Singapura africana. Sempre defendi a aproximação com a África. Nós temos tudo a ver com a África, nada a ver com a Europa, nada a ver com o Norte. Sempre defendi isso, a aproximação com a África. Nós tínhamos parque industrial, nós tínhamos tecnologia, nós tínhamos tudo para nos abraçarmos com os nossos irmãos. E o que o pessoal faz? Faz o que o Lula faz, o que todo mundo faz. Vai para Nova York, para Wall Street, vai lá lamber o saco do presidente americano, lamber as bolas do presidente americano, para ver se esse lhe dá algum tipo de poder, ou algum tipo de vantagem, ou algum tipo de diferença. Porque o que todo mundo quer no final é simplesmente botar o identitarismo como a principal marca da besta nesse país e todo mundo se dar bem. Porque todo mundo está correndo atrás disso, é da boquinha. Todo mundo quer a sua boca. Para isso que ninguém nunca... Por isso que em 13 anos o PT fez o quê? Tomada de 3 pinos e mais nada. 40 milhões saíram da pobreza e 80 voltaram para ela. O que o PT fez? Nada. O que o PT mudou estruturalmente? Nada. Transformou o funk em bem material e imaterial da humanidade. Foram as ONGs e foram os grupos da New Left de humanas mal formados nas nossas universidades, que cada dia nossas universidades federais, que cada dia mais decaem, a ponto de haver um simpósio sobre um estudo na USP, que eu botei ontem aqui o link, tudo, fiz questão de colocar o link, enquanto outros países lutam pelo prêmio Nobel em alguma área, a produção acadêmica brasileira faz um simpósio em Campinas e tem um trabalho pago com o nosso dinheiro sobre as dores quando o cara vai dar a bunda. Não estou brincando, não, eu estou falando a verdade. Sobre as dores do coito anal. Pela universidade, feito pela USP, pago com dinheiro público. É isso aí que nós somos bons. A produção acadêmica é muito boa.
né? Eu tenho alguma coisa para falar aqui sobre uma universidade privada brasileira, mas não vou falar, né? Não vou falar, deixa para lá, porque eu não vou dar cartaz para esse tipo de gente. Então, o Brasil vai de mal a pior e é muito pior. O caminho nosso é uma espiral descendente. A gente não vê o nome de ninguém para mudar esse quadro, porque quando alguém combate Boston, combate com Harvard, não combate com Chique-Chique, não combate com Goiânia, não combate com Manaus. Não temos corrente de pensamento, não temos escola de pensamento. Tudo nosso é importado. Tudo nosso é importado. Até o pensamento. Os nossos presidentes, os nossos aspirantes a presidente, vivem embevecidos pelos trabalhos que são feitos fora do Brasil, pago muitas vezes com dinheiro tirado daqui. Haja vista que João Paulo Lemann é um benemérito em Harvard, bota dinheiro pesado lá. Inclusive, foi por isso que a dona Tabata Amaral, que não conseguiu passar para nenhuma universidade pública em São Paulo, de tão competente que ela é, que a Tabata Amaral foi para Harvard como convidada. Como disse alguém para mim, para Harvard só se entra convidados. É claro, é só você ter um padrinho que é benemérito de lá, que ele vai te convidar. E dito e feito. Foi assim que Dona Tabata Amaral e outros estão sendo preparados lá para vir para cá e fazer o trabalho de manipulação dessa colônia aqui. Nós somos isso aqui, um amontoado trágico de uma desgraça. Eu quero dar a palavra agora para o André, para ele fechar o raciocínio dele. Graças a Deus, vamos para 1 hora de live. É uma live curta, mas extremamente importante para vocês terem ideia do que vem por aí. E que a solução não está em Lula. Não estou fazendo campanha contra o Lula, foi o Lula que falou isso. Foi o Lula que falou que... E outra coisa, André, que as pessoas têm que lembrar, a partir do momento que você faz um IPO em Wall Street, você lança no mercado internacional, simplesmente você está sujeito ao sistema jurídico americano, tá? Ao common law. Aqui nós temos o civil law, que já virou bagunça, cada um faz o que quer, cada juiz faz o que quer, cada um cria sua própria lava-jato, e lá em cima nós temos o common law, o direito comum, onde um juiz olha, fala que você é do terceiro mundo, te mete uma multa de 100 bilhões e acabou sua empresa. Fechou. Porque é isso que se faz quando se sujeita a uma empresa. Não é à toa que a Odebrecht nunca fez IPO. Poderiam ter arrumado 30, 40 bilhões de dólares no mercado e nunca lançaram. E por isso morreram. Foram assassinados em praça pública, sob os aplausos de todo mundo. André, pode falar, que a gente, depois eu dou o final e a gente fecha essa live muito boa. A gente não precisa de uma live de 3 horas falando sobre o mesmo assunto. O melhor de tudo é a gente conscientizar as pessoas. Que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo aqui, da tragédia que nós estamos nos metendo e que, sim, não há diferença entre Dilma, Bolsonaro e Lula. Não é à toa que toda a conversa é em cima da Covid. Por isso que existe uma retórica de Bolsonaro genocida, Bolsonaro assassino, para que toda a incompetência do Bolsonaro recaia apenas sobre o combate à Covid, porque assim todo mundo se esquece do panorama macroeconômico, aonde o Brasil está sendo assaltado e aonde ambos os bandos concordam em grau, número e gênero com esse assalto. A briga, como falei, volto a repetir, é por Brasília, não é pelo Brasil. Ninguém está lutando pelo Brasil. Como disse Lula, quem quiser que fique na minha frente, eu quero é ganhar. Eu não quero saber de nada, eu quero é rosetar. Então, André, palavra contigo. Beleza, Rubem. Não, o pessoal está fazendo algumas perguntas aí. Rubem, o que você falou de IPO está muito certo, tá? E eu queria colocar um dado aqui. Quando eu fui para o Facebook lá, escrevi os textos contra essa colocação do Lula e depois também contra essa abertura de capital de parte da Caixa Seguradora, os colegas petistas, nós temos muitos colegas petistas,
Mas é só a Caixa Seguro, é parte só da Caixa Seguro. O animal, presta atenção. Hoje em dia, se começa privatizando, é pelas subsidiárias mesmo, rapaz, para não chamar atenção. Vejam você o que eles fizeram com a superafitária, tá? Superafitária BR Distribuidora. Isso é o início da privatização da Petrobras. Não é diferente na Caixa Econômica. Ele vem comendo pela beirada. André, então, deixa eu falar para você. Com 23 anos de Petrobras, a BR era o nosso banco. A BR não perfura poço de petróleo. A BR era a nossa vaca gorda. Porque a BR só tinha lucro. A BR não tinha risco. A BR recebia... Tinha um monopólio, por exemplo, o monopólio da produção de óleo lubrificante. Todos os óleos lubrificantes do Brasil são feitos pela Petrobras, na BR Distribuidora. É a BR que faz. São as refinarias que fazem. As outras compram o mineral básico e transformam, botam seus aditivos. Então é o seguinte, a BR é aquela que trabalhava com lucro pleno. Porque a Petrobras fura poço, dá seco, explode plataforma, arrebenta a linha, tudo. A BR não, a BR era o nosso banco. Cortaram as pernas da Petrobras sem a BR. Só para deixar claro. Isso aí, e é isso que a gente tem que informar a população o tempo todo. E essa luta para dar essas informações ela é muito árdua, porque na grande mídia não há nenhum espaço para o pensamento fora da bolha hegemônica liberal. Não há espaço. É proibido, é censurado colocar qualquer pensamento fora da bolha hegemônica liberal. Então, como eu estava falando aqui, essa coisa de IPO, das subsidiárias, vamos lá, o Rubens já explicou um pouquinho aqui. Mas, para se ter uma ideia, em 2019, somente no primeiro trimestre, o Banco Itaú lucrou 9 bilhões de reais. Banco Itaú, banco privado, lucrou 9 bilhões em um trimestre, 3 meses. 9 bi. Isso foi distribuído majoritariamente para quem? Para 4 ou 5 famílias, que são os acionistas majoritários. Sabe quanto eles pagaram de imposto? Zero, nada, porque não tem imposto sobre lucros e dividendos. Então, não contribuíram com a sociedade de forma alguma. Aí você faz um IPO, mesmo que ele seja parcial, que abra apenas metade do capital. Para onde é que vão esses lucros? Não é difícil a gente saber qual é a jogada. A Caixa Econômica está aí agora entregando para o BTG Pactual a carteira do... Esqueci aquele nome daquele banco que era do Silvio Santos, que a Caixa pegou. Banco Pan. Na época, o seu governo, do governo Lula, não lembro agora se foi Lula ou Dilma, mas eles foram lá socorrer o Silvio Santos e a Caixa foi obrigada, no governo Lula, ou do PT, a resgatar lá uma carteira podre do Banco Pan, tá cheio de atraso em financiamento de veículo, e agora que saneou, depois de anos e anos para sanear aquela merda, vai entregar para o BTG Pactual. Qual é a lógica disso? É a mesma coisa que o Rubens estava falando aqui da BR Distribuidora. Prestem atenção. Os bancos privados, Santander, Bradesco e Itaú, não abrem o capital das suas seguradoras. Sabe por quê? Porque são rentáveis. Só por isso. Nem os bancos privados abrem o capital dessas subsidiárias. Por quê? Porque não há necessidade alguma. Por que eles iriam retirar deles mesmos as operações lucrativas, a rentabilidade a longo prazo? Isso é uma imbecilidade sem tamanho. Eles estão trabalhando, esse governo trabalha todo dia para destruir a Caixa Econômica Federal e, com isso, ajudar a destruir o tecido social brasileiro. Então, teve uma pergunta aqui também, Rubens, no Superchat, esqueci quem colocou, mas perguntou aí, André, qual a taxa seria praticada para financiamento habitacional se acabasse a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, né? Ou seja, se ficasse tudo na mão dos bancos privados. Primeiro, é preciso esclarecer que esse governo já está dando um golpe na Caixa Econômica, nesse assunto, em conluio com a banca privada. Numa negociata aí entre o senhor Paulo Guedes e os banqueiros brasileiros, foi acordado que os bancos privados abaixassem um pouco a taxa de juros do financiamento habitacional. Para quê?
para diminuir a carteira da Caixa Econômica. E o nome disso é dumping, porque caso eles conseguissem privatizar a Caixa, abrir o capital e diminuir a influência e a porcentagem da Caixa no financiamento habitacional, e depois isso tudo ficasse aí controlado pela banca privada, eles voltariam com as taxas lá em cima. Ah, mas e os contratos pré-fixados? Não importa, isso para ele não é nada. O que importa para eles é o futuro. É destruir o tecido social às custas de lucro exorbitante. Alguém tem dúvida do caráter do que chamam de burguesia brasileira? Que eu já falei aqui que não é burguesia brasileira, são apátridas. Eles estão aí para destruir o que sobrou do tecido social brasileiro. Então, é muito difícil responder essa pergunta que fizeram aí sobre qual a taxa que ficaria, porque isso tem vários fatores que influenciam, mas eu acredito que, no mínimo, aí, uns 9% que seria para segurar o risco, né? Porque também tem risco, apesar de que, se o imóvel fica penhorado, né? Digamos assim, né? Em alienação fiduciária, mas ao ponto do banco chegar a mandar o imóvel para o leilão, isso tudo tem custo, então tem um risco, e eu acredito que não praticariam taxas de juros para financiamento habitacional, caso a iniciativa privada dominasse o mercado aí em torno de 9% anual, e eu estou sendo modesto, tá? Mas isso é especulação também, não dá para ter certeza, não dá para afirmar. Então é isso, Rubem, eu não sei se ficou alguma dúvida. O que eu queria falar também, esqueci de falar, mas agora eu lembrei, é que o governo Lula quase afundou a Caixa Econômica Federal, para quem não sabe, petezada aí, não tem nada contra meus colegas petistas. O problema deles é que eles não querem reconhecer os absurdos que foram sendo feitos ao longo de 13 anos. Se não me engano, em Dilma I foi lançado o programa Microcrédito, estavam dando dinheiro de graça, tá? Problema nenhum em conceder dinheiro a baixo custo. Isso sempre foi o papel da Caixa Econômica. O problema é quando se concede sem a avaliação necessária do risco. Então, distribuíram dinheiro a taxa quase zero e a inadimplência saltou de uma forma nunca antes vista na história desse país, como diz o senhor Lula, eles quase arrebentaram a Caixa Econômica. Então, nem política de crédito a juros baixos pode ser feita sem responsabilidade. E é isso que muita gente do PT não quer escutar. Assim como muita gente do PDT não quer escutar que o senhor Ciro Gomes, infelizmente, está aí dando as mãos o tempo todo para, como é que é o nome daquele? Rodrigo Maia, para Dória, para Luciano Huck, para Tabata Liberal ou para qualquer escroque liberal que está aí trabalhando contra o Brasil. Isso ele não quer escutar. Mas eles têm que saber, né, tanto os ciromínios como o lulamínios, né, a tietagem, são tietes, que, por exemplo, eu aqui, o senhor Rubem Gonzalez, nós somos cidadãos independentes, vamos continuar denunciando essa merda. Custe o que custar, vocês queiram ou não. Isso não quer dizer que na hora da eleição nós não vamos tomar posição e fazer campanha para alguém. A hora de criticar é exatamente agora. Na eleição, tudo bem, é hora de ser um pouco mais pragmático, é hora de campanha. Mas a hora de criticar é agora. E caso forem eleitos, nós vamos cobrar que eles fiquem do lado popular, do lado nacionalista, anti-imperialista, etc. Estou certo, Rubem? Ou estou cometendo algum equívoco aqui? Negativo, negativo, negativo. A estrutura de desmonte, a estrutura neoliberal é velha conhecida e já vem fazendo tragédias e desgraças no mundo inteiro. É interessante como ela é aceita, todo mundo numa boa. O povo ignorante, a nossa classe média, que é a dominadora e que acaba se tornando a grande vítima dela. O PT teve 4 mandatos seguidos e teve chance de mudar tudo isso, mas não mudou nada. Implementou as políticas identitárias no Brasil, que acirrou os quadros da sociedade. O pessoal acha que eu falo isso porque eu sou maníaco por isso. Não. É porque eu ando pelas ruas, eu vejo a ojeriza que as pessoas têm à esquerda, baseada exatamente nisso, baseada na ojeriza que o povo tem desses conteúdos. A sociedade nossa é conservadora. Ela sempre aceitou o gay, ela sempre aceitou todo mundo.
mas não no formato e da forma que existe hoje. Hoje é uma ditadura das minorias. As minorias têm que ser respeitadas. Você tem que respeitar as minorias. Elas não podem ser discriminadas. Agora, passarem a dar as normas, escreverem as leis, mandarem no país, pelo amor de Deus. Falando nisso, eu tenho que agradecer aqui, mandar um abraço para Tarcísio, da Caixa Econômica Federal. Quem pediu foi o Luiz Lisboa, tá? O Luiz Antônio Lapa, que chegou junto aí com a gente no Superchat, muito obrigado. Fabiano também. O Fabiano faz uma pergunta aqui ao André, que eu respondo para você. Qual seria a taxa de juros para financiar um imóvel em 30 anos, caso a Caixa e o BB fossem privatizados? Eu vou te responder sem medo. Esse tipo de financiamento ia acabar. Só isso. Só isso. Não vai haver. Você vai ter, no máximo, 20 anos com a taxa de juros pelo menos 50% maior. E se não... Porque, Rubem, o pessoal tem que saber que banco privado financia para cliente preferencial de carteira. Ele não financia um imóvel para qualquer um, não, rapaz. Não é qualquer um bunda suja que vai chegar lá dentro do Itaú e falar, me dá um financiamento de imóvel aí. Eles vão cagar para você, rapaz. Vão cagar na sua cabeça. Com certeza. Se você é um cliente... Eles financiam um imóvel. Eles financiam um imóvel de 10 milhões para quem tem 20 milhões na conta. Exatamente. A lógica do banco privado é essa. Então, se você é um cliente rentável para eles, se você é um cliente que tem negócios com eles, talvez eles possam te conceder crédito em determinados setores. Agora, meu amigo, se você não é rentável, você não vai obter absolutamente nada desses bancos. Então, o cara está achando que vai chegar lá com um olerite de R$2.000, como é hoje, e comprar um apartamento de R$140.000. Deixa eles. Não vai, cara. E assim... Aqui em Itaboraí foi feito um lançamento da BRZ, de uma empresa aqui, empresa muito boa até, 100% financiado pela Caixa, renda de R$2.000 e pouco. Vai na iniciativa privada com essa renda, tá? Para ver o que você vai arrumar. O pessoal está falando... Agradecendo ao Moisés Oliveira também, superchat, muito obrigado. Tá? Ô, Rubem, o pessoal está falando aqui mais algumas coisas. O que acontece é o seguinte, o que aconteceu aqui, não estou aqui para bater no Lula, eu estou aqui para falar a verdade. O que o Lula fez, tá? O que o Lula fez foi simplesmente fazer uma carta aos brasileiros ou aos banqueiros. 2, podem ficar tranquilos que tudo que vocês roubaram no país eu vou manter. Fiquem tranquilos que eu venho com a mesma conversa fiada, com o mesmo papo, e vou manter tudo como mantive no FHC. Todo o roubo que foi feito no governo do Tucano, eu mantive. Então, vocês podem confiar em mim. E o Lula, hoje, é pule de 10 para ganhar a eleição, para continuar tudo do jeito que está. Outra coisa, se não tiver pool de commodities, como houve na segunda metade do governo do Lula, esquece que não vai ter mágica, não. Marcelo Bárbara também, superchat, muito obrigado. Ele fala assim, tem outra coisa de Botsuana, o parlamento tem 200 membros, 100 homens, 100 mulheres e 5% de brancos, que é a porcentagem da população. Igualzinho aqui no Brasil. E outra coisa, essas mulheres lá não são identitárias, não, tá? São mulheres, são cidadãos. Cidadãs, no caso. Paulo Guedes está de olho em tudo. Paulo Guedes diz que tudo vai melhorar amanhã. Inclusive, disse que o dólar está para descer, vai baixar o dólar. Desde que ele chegou, tudo o que ele falou, a única coisa que se concretizou foi o que nós falamos, que ele está aqui para roubar o Brasil. Ô, Rubem, deixa eu te dar um dado aqui. O pessoal está falando muito do Paulo Guedes aí no chat, que eu agora tive a oportunidade de acompanhar aqui. Rapaz, Paulo Guedes é o maior fraudador de fundos de pensão de estatais do Brasil. Quem quiser saber, vai lá na minha página do Facebook, André Nunes. Eu escrevi um texto minucioso sobre isso. Agora está lá para baixo, né, da página, que já tem tempo. Mas ele é investigado pelo TCU, pelo Ministério Público. É um fraudador, rapaz, um pirata, um corsário, um bucaneiro, como falou o Felipe Quintas. Com certeza. Quem quiser saber, só bota na internet.
bota na internet, Paulo Guedes, fraudador, frauda fundos de pensão. Vocês vão achar todas as informações, entendeu? Não precisa ir na minha página também, não. Está na internet. Fraudador de fundo de pensão. O cara está aí remunerado. E outra coisa, outra falácia. Não foi ele que implementou nada. Para você que é neoliberal, ele não implementou nada no Chile. Lá quem implementou foi o José Piñera. Ele não era nada lá no Chile. Era um carregador de lixo. Todo mundo fala que o plano chileno, que é um lixo, ele foi lá prender lixo. Ele era o cocô do cavalo do bandido que morreu na primeira cena. Márcio Costa, muito obrigado aí. Superchat, obrigado, Márcio Costa. E tem outras coisas aí que eu vou abordar talvez amanhã. Não vou falar aqui para não prejudicar o André, que já está botando muito dele na reta, né? Porque, na realidade, aqui nós sabemos muito bem como é que é essa história. Eu não vou falar aqui. O Brasil não é capaz de colocar um presidente nacionalista. Não. O que não tem é ninguém para ocupar esse cargo. E quando chegam lá, mudam de assunto, mudam de conversa e simplesmente sucumbem àquilo. Se o cara conseguiu, se o Seretse Khama conseguiu, no segundo país mais miserável do mundo, fazer a mudança, aqui dá para fazer também. Vamos ver mais aqui. É tudo um processo de continuação. O que a gente tem que ver é ser humilde e dizer que nós tiramos os militares e trocamos por algo muito pior. Muito pior. Muito pior. Adenilson, mulher, a conversa ao pé do rádio acabou? Não, não acabou. Está parada. Está parada porque é o seguinte, o momento do Brasil, com essa Covid, a gente está optando, né? Wagner Gon, obrigado aqui, superchat, muito obrigado. O que a gente está optando por lives, porque a gente está mais tempo em casa, por essa interação. No decorrer, a gente tem o costume de fazer a conversa ao pé do rádio. Tá? Estou vendo aqui se tem mais alguma coisa, porque eu vou encerrar essa live. Né? Estamos com 1h10, se não me engano. 1h16. Eu acho que o principal nós falamos aqui. Não viemos bater em ninguém, não viemos simplesmente abrir os olhos de todo mundo. Não caia no engodo da privatização. A vítima pode ser você. Você já é vítima na luz, alguns na água, e por aí vai. As empresas aqui simplesmente estão sendo absorvidas por empresas estatais de fora. Ou seja, estatal nossa não presta, não serve. Mas estatal italiana, estatal espanhola, a gente poder pagar a aposentadoria de europeu vale. Aqui não. Ou seja, nós estamos tomando o lugar da África e da Ásia. Na Ásia próxima, no ramo de exploração mundial. Como eu falei e já me debrucei sobre o assunto, na segunda metade desse século, provavelmente onde eu não estarei mais por aqui, a América do Sul será o que vocês viram na África no século passado. Nós seremos a nova África. Nós seremos o continente explorado por tudo e por todos. O método é o mesmo da África. Colocar líderes, títeres, vendidos, corruptos. Haja vista que hoje até a Associação de Magistrados Federais do Brasil tem um banner lá mostrando como um juiz federal pode ir morar nos Estados Unidos após se aposentar. Ou seja, voltar para casa. Porque até a corrupção aqui mudou. Antes o corrupto roubava aqui e queria ter uma casa em Petrópolis e uma casa na Barra, uma casa em Angra ou em Cabo Frio. Agora não. Agora todo mundo quer ir para Miami. Todo mundo quer ir para fora. Até os corruptos mudaram. André, com essa história de corrupção, pedindo mais uma vez a vocês aí um like, quem estiver por aí, um like. Tá? Agradeço.
que eu sempre falo, um like é $1 milhão, o que tiver mais fácil, manda aqui. Então, é o seguinte, dê suas palavras finais, porque eu já vou me preparando, eu já vou para o aquecimento, para pegar Requião amanhã aqui e dar esse palco nosso aqui para o Requião fazer as honras da casa. Valeu, Rubem. Olha só, teve alguém que perguntou aqui, Rubem, até os ministros militares saindo e tal, por que o Paulo Guedes não cai? Ora, ele não cai porque ele é o homem da banca, por isso que ele não cai. É o representante do capital financeiro. E para encerrar aqui, Rubem, eu queria, se for possível, aí, 5 minutinhos. Como o Paulo Guedes é parte de uma certa elite brasileira, chamam de elite, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o caráter dessa dita elite brasileira, né? Vou dar alguns exemplos. O senhor Benjamin Steinbuch, né, lá da Fiesp, né? Quem não lembra daquele pato amarelo lá da Fiesp, na Avenida Paulista? O senhor Benjamin Steinbuch declarou numa entrevista uma vez no portal UOL, do Folha de São Paulo, enquanto estava defendendo o fim da pausa para o almoço durante a jornada de trabalho, vejam que ponto chega a crueldade. Ele falou que o cara podia comer, podia operar um torno e comer um sanduíche com a outra mão mesmo. Isso, ele falou que nos Estados Unidos o trabalhador opera a máquina com a mão e come com a outra. Ou seja, esse infeliz, parasita, que vive da exploração e da mais-valia de quem realmente trabalha e produz, estava clamando para que os trabalhadores passassem a trabalhar e comer ao mesmo tempo, sem pausa de descanso para o almoço. Ano passado, aquele outro canalha, chamado Guilherme Benchimol, que é outro aí do sistema financeiro, dono da XP, falo dono porque ele é fundador e presidente. Se não me engano, a XP agora está aí com o Banco Itaú. Declarou que o Brasil estava indo bem no controle do... Testa de ferro. Testa de ferro, testa de ferro. O Brasil estava indo bem no controle do coronavírus, sabe por quê? Porque o pico da doença já havia passado nas classes altas. O que ele queria dizer com classes altas, eu acho que todo mundo entende, né? O pico da doença, abre aspas aí, tá? Já passou quando a gente analisa a classe média alta. Foi isso que esse infeliz falou no portal Yahoo Finanças. Se alguém achar que eu estou mentindo, é só procurar lá. Para concluir, ano passado também o jornal O Globo, porta-voz-mor dessa tal burguesia brasileira, né, num editorial em que eles criticavam a possibilidade de taxação de grandes fortunas, que nós já falamos aqui, ou seja, defendendo a manutenção de privilégios dos milionários e bilionários desse país, nesse mesmo editorial, eles exigiam a redução salarial de servidores públicos. Ora, vai reduzir salário de quem, cara pálida? De policiais, bombeiros, enfermeiras, merendeiras, professores? Essa gente tem que ir para o inferno, rapaz, quem defende isso. Diziam que era um momento, a desculpa deles era essa, que é um momento de ajuste, que todos estão sendo levados a participar. Era isso que eles diziam. Cara de pau não tem limite. No mesmo artigo que eles afirmavam que todos deviam participar num esforço de ajuste, eles também defendiam que não se exigisse nenhum centavo do patrimônio do baronato para contribuir com a sociedade. Ao mesmo tempo que clamam pela redução de salários de trabalhadores do setor público, eles defendem a não taxação de bilionários. A disfarçatez desses infelizes não tem limites, é enorme. Fica claro que o que esses canalhas desejam é que nós sejamos escravos. Querem retroceder ao século XIX, posando de modernos. Olha, sempre desconfiem, esse é o recado que eu vou deixar final aqui, sempre desconfiem do discurso modernizador, como já dizia, já alertava o grande Leonel Brizola, pois na maioria das vezes ele é usado para mascarar o retrocesso. E como dizia o professor Darcy Ribeiro, o Rubem Gonzalez falou aí do tal do Chico Alencar, só um dado, tá? Ele sempre foi um inimigo dos CIEPs. E como dizia o professor Darcy Ribeiro, o maior objetivo, qual o objetivo no setor privado? É o lucro pelo lucro. Então a arena pública é a única que nos resta nessa luta pelo bem-estar comum, para alcançar um estado de bem-estar social. Tá? É isso que eu queria deixar claro aqui. Esse é o caráter do que chamam de burguesia brasileira. Na verdade, são apátridas que trabalham para nos escravizar. Rubem Gonzalez, muito obrigado pela oportunidade. Quem quiser conhecer mais, se inscreve lá no canal André Nunes, o canal do General, curte lá no Facebook e vamos à luta, vamos à luta. Vamos continuar nessa luta, não vamos nos esconder.
Perfeitamente. Estou aqui dando uma última olhada aqui, tá? Adelmo, eu vou dar uma resposta para você que eu já dei hoje, de manhã cedo, sobre foi acho que o Márcio 245. Primeiro, agradecer aqui ao Wagner Gon também, chegou junto aqui, ele deu uma pergunta aqui, eu não vi, tá? Eu não vi, não consegui montar aqui, ninguém montou para mim, infelizmente não vou poder responder. Tento esconder a história de Adolf Hitler e mandaram eu nas dobras da história, que eu faço, inclusive essa história de Botsuana ontem, uma dobra da história, né? Apesar de existir um filme, né? O Reino Unido, ao United Kingdom, que tem na Netflix, uma amiga minha me mandou, ontem eu falei, e é o seguinte, é uma história real, verdadeira, desse cara, e eu vou ver um filme nigeriano. A Nigéria é um centro de produção de filmes, em quantidade, é uma atividade grande lá, e também já começa a aplicar em qualidade, muito bom. E ele pergunta se eu poderia fazer um vídeo sobre Adolf Hitler, tá? As dobras da história, né? Algumas partes boas. Eu falei, infelizmente eu não posso. Se eu fizer, vão acabar com o meu canal. Porque simplesmente nós estamos proibidos de contar a história. A história é real, a história não tem ética, não tem moral. A história ela é o que ela é. Ela deveria ser contada assim. Mas não é assim que funciona. Esse canal aqui é sionista, esse local é sionista. Todos eles são sionistas e você não adianta tentar contar a história, mesmo contando com um lado positivo e negativo. Você simplesmente só pode bater no Hitler, você só pode bater no Mussolini. Você não pode contar a real história, tá? O que levou, o que aconteceu, sem tentar apagar os crimes que ele cometeu. Você não pode. Isso aqui não é uma tribuna livre, o planeta não é um lugar livre, a democracia é uma falácia, por isso que eu prefiro muito mais um regime forte, bem intencionado, do que essa podridão que nós vivemos, Adão. Essa é a realidade. Vou fazer mais aqui uma apanhada aqui para ver se... Motorista da Amazon tem que mijar em garrafa para não parar as entregas. É assim que funciona. Inclusive, eu falei que o Uber está lançando o carro sem motorista. Eles estão chegando ao estado da arte. Daqui a pouquinho eu quero ver o Uber sem passageiro. Que aí que vai ficar bonito. Que quando vocês desempregarem a população inteira, vocês vão ganhar dinheiro de quem? Deixe-me ver aqui mais alguma coisa, só para não dizer. Eu não falei de flores. Márcio 245. O homem grava no grupo Telegram, muito bom. Márcio 245, obrigado. Participação aí. Tá? Não, eu não sou sionista, não tenho nada contra os judeus. São pessoas normais, comuns como eu. Tenho amigos judeus, não tem nada a ver. Agora, o sionismo é uma ferida dentro disso tudo. É uma ferida. Na Alemanha, Delmo, se você falar de outra nacionalidade, do que você falar alguma coisa sobre isso aí. A Europa está muito pior do que aqui. Então, gente, eu vou 270 pessoas a bordo, 272 agora, eu vou me afastando de vocês até amanhã. Amanhã cedo eu tenho pão na chapa, faço rapidinho, 42 minutos, 29 minutos de conversa política e 12 minutos de propina. Tá? Então, dá 29, 12, dá 41 minutos no ar e a gente vai fazendo por aí. Fico por aqui. Um abraço. Quando você quiser aparecer, André, é só entrar em contato. Quando juntar todo mundo lá, porque nós estamos aqui sempre para isso. Para defender o conteúdo nacional, defender o produto brasileiro. Até mais, gente. Fui. Obrigado, Rubem. Até mais.